A minha convidada de hoje é a doutora Bruna Magalhães, com especialização em clínica médica, endocrinologia e trabalhando na área de longevidade. Nós vamos falar sobre a longevidade e como trabalhar com a reposição hormonal consciente para olharmos para esse cenário da longevidade com construção de patrimônio de saúde. Então, eu queria saber um pouco do que você tem visto no dia a dia do teu consultório. Nós trabalhamos com pacientes que vêm nos buscar com essa tentativa de envelhecer com saúde, e em outro lugar existe o paciente que busca não envelhecer de maneira nenhuma. Eu sempre explico que existe uma questão que é a responsabilidade da equipe multidisciplinar sempre buscar esses pilares da medicina do estilo de vida e tentar orientar esse paciente para uma busca principalmente pautada nos pilares da medicina do estilo de vida e o hormônio, a reposição hormonal, ser uma ferramenta e não o único contexto desse trabalho. Então, pular essas etapas, trabalhar com uma reposição hormonal e reposição se fala para o déficit de hormônios específicos do envelhecimento, algumas vezes colocando essa ferramenta assessorando essa construção muscular, o anabolismo correto. A gente sabe do efeito positivo dos hormônios e toda a fisiologia hormonal na parte metabólica, imunológica e neurológica, mas é claro que pular esse pedaço, trabalhar com hormônios num corpo que não está preparado para isso, é uma situação que realmente a gente tem visto e a gente não quer trabalhar dentro do nosso consultório, do nosso atendimento. Como está a sua rotina aqui? Como você tem trabalhado? É sempre essa busca de conscientização de riscos antes de falar dos benefícios, né? Certo. Então, o primeiro ponto aqui para a gente é colocar o paciente como o centro, né? Individualizar esse tratamento. Então, todos nós sabemos que através do envelhecimento a gente tem uma queda hormonal, mas um ponto muito importante é entender a vida desse paciente, entender o contexto, os hábitos de vida, um sono, uma alimentação, porque a gente sabe que todos esses fatores têm impacto direto na produção, né, no déficit ou não hormonal. Então, esse é o primeiro ponto, porque o que acontece muitas vezes é essa ânsia dos pacientes, às vezes, em chegar aqui e já querer uma prescrição de hormônio, quando muitas vezes todo o restante está em desequilíbrio. Então, a gente tem um paciente super estressado, que não dorme adequadamente, que é sedentário. E, de fato, esses pacientes vão ter um nível de testosterona, ainda que tenha 20 anos, em queda, né? Vai estar mais baixo do que a referência que a gente deseja. E, assim, o mais importante que eu vejo, além dessa boa indicação, é manter níveis fisiológicos e que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para esse paciente. Então, é a gente colocar na balança os benefícios e os riscos para a gente indicar ou não o hormônio, né? O déficit hormonal fisiológico das etapas de envelhecimento, depois da quarta ou quinta década de vida, na mulher na quarta década, no homem muitas vezes, como você colocou, relacionado à adaptação ao estresse. Você tem jovens de 20 e poucos anos com nível hormonal de testosterona muito alterado, uma alteração de testículo, um excesso de exercício ou sedentarismo, então a qualidade de sono. Então a primeira questão é investigar o porquê aquela fisiologia hormonal está comprometida, olhar esses hormônios como um todo. Essa orquestra hormonal, ela trabalha sempre a adaptação fisiológica ao nosso dia a dia. Os receptores, né? Os receptores hormonais, a sobrecarga de medicamentos que interferem nesses níveis hormonais, antidepressivos que os pacientes podem estar usando de uma maneira até indicada corretamente, mas dificilmente a gente não vai ter um comprometimento do eixo hormonal. Então, entender o porquê aquela variação de determinado eixo hormonal e
ampliar um pouquinho essa lente. É uma alteração tireoidiana, alterando o nível de prolactina e depois de tudo isso interferindo na gônada, então no ovário ou no testículo. Então, entender que essa ciranda dos hormônios é muito mais complexa do que especificamente dar um hormônio. Quando eu dou um hormônio sem compreender a disfunção principal daquele eixo na fisiologia hormonal, eu posso estar incorrendo num erro. Se eu der um excesso, por exemplo, estou trabalhando, tem uma alteração de sono, vamos dar melatonina para esse paciente. Se o cortisol matinal desse paciente for muito baixo, isso pode impactar na dificuldade do despertar. Então, de que maneira nós vamos compor a prescrição hormonal para aquele indivíduo em relação à sua condição, olhando para todo esse eixo hormonal? Por isso, nós pedimos os testes de uma maneira ampla. Nós olhamos todo esse eixo hormonal, avaliamos o estilo de vida, entendemos contraindicações e aí a prescrição fisiológica. Então, não é chegar aqui e falar eu quero tomar um hormônio porque preciso ganhar massa magra para fazer uma prova ou vou fazer uma competição. Não é um profissional do esporte, então não é doping, mas muitos já vêm tomando uma dose suprafisiológica de hormônios e o que nós vemos como resultado, muitas vezes uma alteração cardíaca, uma alteração endotelial. Nós fizemos um vídeo um pouco recente, né, naquele vídeo sobre os chips, né, a prescrição inadequada de hormônios que modificam a expressão de receptores e trazem uma masculinização, uma androgenização em mulheres. Essa androgenização não é só na retirada da celulite e do culote, ela retira também a proteção cardíaca nessas mulheres. Então a gente tem recebido muito essas pacientes e eu acho que no teu dia a dia isso acontece. Queria que você dividisse um pouco conosco a tua experiência e a tua opinião. Nós não somos contra a reposição hormonal, de maneira nenhuma. A condição de apoio ao envelhecimento, o hormônio é uma ferramenta especial quando bem trabalhado. Mas o que nós estamos vendo como prescrição hormonal de profissionais que pecam um pouco nesse tempero da fisiologia humana, isso é uma realidade do nosso consultório, porque grande parte das consultas são convencer esse paciente de que isso traz mais riscos, conscientizá-los dos riscos, mostrar os riscos em exames de imagem. Ou muitas vezes eles já vêm com esse desequilíbrio que a gente já percebe através dos exames, né? E muitos já vêm realmente um SHBG, que é uma proteína de transporte de estrogênio, mulheres de 30 a 40 anos, um SHBG abaixo de 20, abaixo de 12, mostrando que ela não está trabalhando com a fisiologia hormonal feminina, e isso avança a velocidade de envelhecimento cardiovascular dessas mulheres. E um ponto bem importante que a gente tem visto com frequência é esse desequilíbrio do eixo hipotálamo-hipófise adrenal ou eixo hipotálamo-hipófise gônadas, né? A gente tem visto esse desequilíbrio por um excesso de hormônio. E a maioria dessas pessoas são pessoas que procuram o hormônio por fins estéticos, na maioria das vezes, por resultados rápidos, resultados milagrosos, sendo que, na verdade, a pessoa não faz o básico, que seria isso, mais levando para esse lado estético mesmo do emagrecimento. Então, a gente tem um indivíduo que não come direito, que não dorme direito, que não faz atividade física e vai colocar um hormônio para estimular a massa muscular e a perda de gordura. Obviamente, isso vai trazer malefícios, né? No sentido de pele, acne, excesso, vai ter, muitas pessoas ganham peso, sim, com excesso desses hormônios. Então, assim, a grande questão não é o hormônio bem usado, ele é maravilhoso. Tanto que a gente melhora a qualidade de vida das nossas pacientes na menopausa, no climatério, e assim, é nítido
o quanto é benéfico para essas pacientes, né? A gente colocar um estrogênio, uma progesterona, melhorar a qualidade de sono, melhora os fogachos, então muda a qualidade daquela mulher, a libido. A questão que a gente tem que pontuar é que as pessoas estão querendo ficar cada vez mais produtivas, mas para isso elas querem cada vez mais hormônios, medicações que vão passar da fisiologia humana. E isso está trazendo prejuízo, né? A longo prazo que a gente fala. Às vezes até imediato, né? Às vezes a gente vê pacientes realmente tendo uma disfunção cardíaca. Nós temos o nosso cardiologista que pega realmente pacientes com risco cardíaco, placas ateromatosas, então é um risco real, né? A indicação correta, né, de gestrinona, testosterona, oxandrolona para benefícios específicos de um anabolismo no momento em que o paciente teve uma perda muscular, um acidente, ficou imobilizado. Tudo isso passa pela indicação correta, um tratamento de endometriose, sarcopênico, né? Sarcopênicos, enfim, abordagens terapêuticas corretas, pontuais, não o uso inadvertido, sem uma prescrição responsável, que olhe para as questões realmente individuais desse paciente. Nós vemos pacientes aqui de 70 anos com um nível de testosterona de 150, quando o normal para uma senhora de 70 anos, que sou quase eu, estaria bem em torno de 25. Então 150, 300, estas pessoas estão modificadas, mas principalmente as suas artérias, as artérias cerebrais, a questão cardíaca, tudo isso sem uma avaliação crítica. E isso realmente é uma atitude irresponsável, né, da classe de profissionais que trabalha com isso sem um conhecimento dos efeitos adversos dos hormônios em sobrecarga. Então, nós advogamos sim pelo uso responsável da hormonioterapia, com o conhecimento de toda a fisiologia, de toda a árvore hormonal, né, desse sistema de equilíbrio nosso em adaptação ao estresse, adaptação metabólica, as questões assim, metabólicas em termos de lípides, metabolismo de colesterol, tudo isso é super importante. E avaliar esses exames, né? Você no teu dia a dia, você trabalha com análise de exames laboratoriais bioquímicos, exames na saliva, como é o teu trabalho? Então, aqui na clínica a gente tem um trabalho bem amplo com relação a essas ferramentas que vão ajudar, vão informar para a gente como está o organismo desse paciente. Então, a gente tem análise de microbiota intestinal, a gente tem os exames genéticos que dão muitas informações para a gente também. Então, a prescrição desse paciente é baseada em todo esse contexto laboratorial, clínico, que é o principal, né? Todos os sintomas deste paciente, mas todas essas ferramentas que a gente tem em termos de informação do funcionamento desse corpo, do envelhecimento celular desse paciente, a gente consegue ser muito mais assertivo nas prescrições. Uma prescrição personalizada. E nós trabalhamos sempre à base dos pilares da medicina do estilo de vida. Temos os nossos projetos e programas em segmento e gerenciamento dessa jornada de envelhecimento bem-sucedido. Então, nós vamos ter os programas, né, de coaching lifestyle, trabalhamos com gerenciamento de estresse, mas certamente uma análise bem pontual desse paciente naquilo que ele precisa, naquilo que nós podemos fazer por ele, né, e não só no que ele deseja, né, de imediato. Vamos trabalhar a longo prazo. E levando em consideração esse envelhecimento saudável, né, essa longevidade, e que a gente procura ter o envelhecimento tanto de cronológico, né, da idade, quanto funcional, porque nada adianta a gente ter idade, o avançar da idade, se a gente não estiver sendo mais independente, né, se a gente não tiver autonomia. Então, assim, na verdade, essa abordagem multidisciplinar, o que a gente
sempre pontua são as prioridades naquele momento. A gente estabelece prioridades, rotas, metas, para poder ir acompanhando esse paciente a longo prazo, para chegar lá na frente de uma maneira saudável, com qualidade de vida, sem doenças crônicas. É isso que a gente tem como propósito, justamente ter esse envelhecimento sem doenças, com doenças crônicas, se elas já são existentes, controladas e com uma qualidade de vida e autonomia. Muito bom, então. Muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que você colabora muito aqui com a equipe e vai continuar colaborando com os nossos pacientes. Muito obrigada. Obrigada a você.